O que te motiva? Hoje, É. a transformação. Hoje eu acho que eu tenho um poder de impacto que poucas pessoas têm. Tipo, hoje eu olho e falo, cara, eu acho que eu consigo um Nobel. No fundo, o nosso grande impacto é a saúde. Aí tem que ir por um outro caminho, né? Não sou médico, então vai por outro caminho. Eu gosto, sabia? Eu gosto sempre de ouvir quando alguém pensa grande, sabia? Eu falo. Outro dia um Tem cara duas maneiras quando alguém vê uma coisa grande. E tal, cara, eu acho que eu consigo o Nobel. Tem gente que fala assim, putz, ó, bicho viajando. Tem outro cara que fala assim, gosto dessa ousadia, velho. Tipo, me Eu provoca gosto da aquela ousadia. coisa, tô sonhando pequeno, velho. Tô Pô, sonhando cara, tá pequeno. sonhando com um Nobel, eu tô sonhando pequeno. Então, obviamente, desperta aquela coisa, cara, sonhar. Uma vez eu vi essa frase, eu era muito jovem. Eu vi que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Exato. E o complemento é, sonhar pequeno é muito perigoso. Aí uma vez eu perguntei pro cara que me falou, por quê? Vai que você consegue. Boa. Vai que dá certo, você fica nisso. Vai que você consegue. É errar por ter dado certo, né? Errado pra ter dado certo. O cara que deu certo no negócio que você fala, pô, deu certo, mas é pequeno isso, é ruim isso aí. E eu aprendi uma coisa, Caio. Você estabelece um quadro, depois você pinta. Coloca o quadro, depois você faz o desenho. Então, cara, deixa eu ver por que o Brasil não tem um Nobel. Aí eu fui pesquisar, achei um vídeo de um cara falando. Mas sério mesmo, você quer um Nobel mesmo? Assim, Eu um quero. Nobel? Legal. Eu quero. Isso realmente me motiva. Eu sou um cara que eu desacredito, eu acredito em todo mundo. Não, e tem um rolê que é tipo assim, no começo era distante, um negócio impossível, aí vem toda aquela síndrome do impostor, né? Você fala, puta, mano, nem médico você é, nem da área você é. Então você fala, cara, mas eu tô fazendo algumas coisas que ninguém fez. E como eu tenho essa mente questionadora, e o sorrisinho escapa, né? Eu sou meio babaca. Então, tipo assim, eu sei que eu não vou conseguir o Nobel em 10 anos, em 20 anos. Então, isso realmente me motiva a viver muito e trabalhar muito. E se eu conseguir fazer tudo o que eu preciso fazer e a única coisa que estiver me impedindo for, por exemplo, uma faculdade de medicina, eu paro uns anos e faço uma. Então, eu sou aquele cara que eu não vejo problema. Você se motiva por definir um alvo que vai demorar muito tempo, porque você quer caminhar até lá, né, velho? Quero caminhar até lá. E agora, como eu já passei altos e baixos, cara, vai ter dia que vai chover, vai ter dia que vai ter treta, vai ter dia que vai dar muito dinheiro, vai ter dia que vai dar prejuízo. Você fala, cara, faz parte. Porque quando você olha na linha do tempo, você olha e fala, normal. Você sabe que quando a gente tá nesses momentos de baixa, é muito comum a gente se questionar, por que estou nesse momento de baixa? Mas é importante, porque você encontra tua força. Você encontra coisas que você não encontra quando tá tudo bem. Você descobre coisas em você que você não descobre quando tá tudo bem. Você tem que parar pra olhar. Você tem que achar um recurso, uma arma que você fala, cara, preciso usar essa arma. E é muito do que a minha esposa trouxe. Fala, cara, não se esqueça do homem que você se tornou. E eu preciso saber se você vai dar conta de não fazer algo grande. Ou seja, eu tinha um caminho que seria 100% focado só na minha família e um outro caminho, onde inclusive eu sacrifico muito da minha família. Ok? E não faz sentido eu sacrificar da minha família só por dinheiro. Até porque dinheiro eu já tinha. Entende? Aí o que você fala, pra mim só faz sentido ser grande. Se for grande, né? E aí, eu falei, beleza, o Nobel era um quadro vazio. E esse é o poder de ter aliados. Mano, eu já não posso duvidar disso. E o dia que eu duvido, eles me lembram. Um dia eu tava num evento, aí uma aliada trouxe um presente. Aí ela mandou fazer isso aqui, ó. Ela falou, fica com essa até a sua chegar. Cara, ela acredita. É a medalha do Nobel. Eu falei, cara, ela acredita. Por que ela acredita? Ela fala, se você fizer com a vida de mais pessoas o que você fez com a minha vida... E você anda todo dia com ela no bolso? Todo dia. Quando eu vou pra algum evento, pra alguma coisa que preciso me lembrar... Que maneiro, cara. Eu lembro. Porque é muito fácil desistir, velho. É muito fácil se esquecer. E eu viro e mexo e mando um áudio pra eles do que você se lembra quando você se esquece. Então, quando eu me esqueço, eu pego a medalha e eu me lembro. Caralho. É foda, mano. A gente tá num movimento bizarro. Bizarro. Eu adoro movimentos, cara. Eu sou cara de movimento. Eu gosto de movimento, cara. Então, assim, eu gosto de movimento. O que a gente... quando eu olho, você fala, pô, é distante, mas até outro dia eu nem prestava atenção nisso. Eu nem sabia direito como funcionava. A minha definição de movimento é quando você luta por uma coisa maior do que você, velho. Exato. E dá pra complementar. Você, assim. Eu e o Joel Flávio, a gente fala muito disso. Que a gente luta por uma parada maior que nós três, entendeu? E dá pra ir além. É quando você luta por uma parada maior que você,
e que você não dá conta de fazer sozinho. O que eu Exato. quero fazer, eu não dou conta de fazer sozinho. Por isso que precisa desse movimento, né? Precisa desse movimento. Então, todo mundo se retroalimenta. Então, eu passei 4, 5 anos no Corpo Explica escrevendo muita coisa, produzindo muita coisa. Então, vamos ali. Nós ficamos 4 anos ali. 2 anos foram anos maravilhosos. Depois começou a desandar. Quando começou a desandar, eu comecei a escrever só pra mim. Não publicava as coisas que eu escrevia mais, etc e tal. Então, eu passei muito tempo construindo muita coisa. Nesse momento, nós já tínhamos feito clínica de câncer, clínica de depressão, tinha trabalhado com homossexuais, eu tinha feito muita coisa. Então, eu fiquei meio recluso e depois eu só não tinha certeza do que eu ia fazer com aquilo e se eu ia fazer. Então, quando eu olho, beleza, pra que você precisa do Nobel? É só um norte. Talvez eu chegue lá sem o título, mas ele vai me levar para um lugar digno de um. E se alguém conseguir antes de mim, eu quero estar lá para comemorar como o primeiro brasileiro que conseguiu. E se mais pessoas começarem a tentar, também vai ser muito bom pra gente, sacou? E eu não consegui, alguém conseguir, ótimo. Vai ser ótimo também, só que vai ser maravilhoso. Então, quando você imagina uma linha horizontal e uma linha vertical, a vertical eu já tenho. Quando eu já consigo fazer uma cisão na medicina com antes e depois do que esse maluco falava. Aí é louco. Tem médico que vai falar assim, maluco tá falando isso. Aí tem um médico que chega e fala, o que é isso? Mano, tem uns 10 médicos que a gente troca ideia. Lembra que eu falei pra vocês da grande mesa? A gente tem uma grande mesa médica. A gente troca ideia, a gente tá construindo uma visão da medicina da felicidade e tal. Talvez seja isso, mas se não for isso, vai ser alguma coisa que existiu a partir disso. E por que eu tô correndo com o GPS para ele crescer? Porque você precisa ter um corte num antes e depois e você precisa ter alcance, você precisa ter escala. Você precisa alcançar muita gente. Quando a gente olha em outubro do ano passado, nós começamos com os primeiros 1000. Cara, a gente vai fechar o ano com mais de 30 mil aliados. Em um ano, pessoas engajadas, pessoas que acreditam na mesma coisa, que tentam a mesma coisa, que falam a mesma língua, que acreditam, que se apoiam. Putz. E a gente começou falando de recomeço, né? A gente começou falando de recomeço. Por isso que eu queria... Cara, quanto tempo a gente já tá aqui? Uma vida. Hã? 2 horas e meia. 2 horas e meia, cara. E tem mais de 3 mil malucos aqui com a gente ao vivo, cara. Maravilha. E a gente falou de recomeço. E eu queria encaminhar pro final desse podcast. Só que você nem usou olhou. Ah, mas hoje não precisa. Então tá bom. Hoje vai no flow. E aí, nesse Não deu nem pra mostrar foto. nesse final desse podcast, pra todo mundo que tá no seu, ou tá ensaiando o seu, ou tá naquele, é o meu recomeço. Pra quem tá num recomeço agora, Legal. qual que é a tua mensagem? Pra quem tá naquele, Quase num limbo ali, naquela né? conversa com a tua mulher lá, Sentado na calçada. sentado na calçada. Vou falar 2 coisas bem curtas. A primeira é, momentos difíceis nunca são o fim para quem tem motivos para continuar ou para recomeçar. Cara, você tem que ter motivo. Você tem que ter motivo. Não adianta ter só objetivo. Você tem que ter motivo e objetivo. E nessa hora, você precisa se lembrar de alguma coisa. Então, qual é o teu motivo? Ah, eu não tenho. Então, crie. Senão, você não vai dar conta de recomeçar. Então, você só vai ficar lembrando do que aconteceu, do que você perdeu. Momentos difíceis nunca são o fim para quem tem motivos para recomeçar. Ontem eu estava fazendo uma live, o cara, pô, eu acabei de perder um filho. Eu falei, se você tiver mais filhos, eu vou ter uma conversa com você. Se você não tiver mais filhos, se esse for o único filho que você tinha, eu vou ter outra conversa com você. Por quê? Se você tem outros filhos, ele já respondeu, tenho 2. Eu falei, então, se você tem outros filhos, esses 2 filhos são seu motivo para continuar. São seu motivo para continuar. Porque eles perderam um irmão. Eles não podem perder um irmão e um pai. Então, meu irmão, siga em frente. Não quer dizer que vai ser fácil. Mas no fundo, quando a gente cresce um pouquinho, você descobre que não precisa ser fácil. Só precisa ser feito. Não precisa ser fácil, não precisa ser gostoso. E a galera tá muito romantizada. Faça o que você gosta, faça o que você tem que fazer, pô. Ah, mas tá difícil. Treina que vai ficar fácil. Se conecte com pessoas que estão fazendo que vai ficar mais fácil. Então, primeira coisa é essa. E a segunda coisa é, recomeço nunca é volta do zero. Nunca é do zero, nunca é do começo, bicho. Não tem como ser. Você não é a mesma pessoa, sua agenda não é a mesma, sabe? Seu repertório emocional, mental não é o mesmo. Então vá por outro lugar e por outro caminho. Das duas, uma. Eu decidi ir por outro caminho.
para o mesmo lugar. Eu tinha planejado, sonhado em fazer tudo isso com o Corpo Explica. Decidi que, para recomeçar, eu teria que ir para o mesmo lugar, por outro caminho. No meu momento de dúvida, eu estava em dúvida se eu ia para outro caminho. Se eu ia continuar nesse lugar de terapeuta, se eu vou para outro lugar por outro caminho. Né? Que eu pensei, eu posso deixar isso para cá porque, querendo ou não, eu já fiz uma construção grande o suficiente que é para além da empresa. Eu só me mantive no Corpo Explica na época, antes de voltar. Quando eu saí, eu me mantive até a publicação do artigo científico. Quando publicou, eu falei, cara, tá pra história. Tá pra história. O que vão fazer com isso, eu não sei, mas já é possível fazer muito mais coisas. Então, enquanto empresa, o que eu fazia? Formava pessoas e desenvolvia uma ideia. Mas depois que você pega e publica um artigo científico, a quantidade de gente que vai pegar a partir dali e fazer coisas, inclusive, que eu não consegui ver, não tá escrito. Então, cara, não era a mesma coisa. Aí eu queria ver se eu ia por outro caminho, que foi o que eu fiz, ou se eu ia para outro lugar. Porque naquele momento eu pensei, putz, eu já fiz uma contribuição grande o suficiente para a humanidade, para o conhecimento. Eu sei que vai levar tempo para que isso apareça, mas já está feito. Eu já tenho uma quantidade de grana, putz, acho que eu vou... Eu também estava machucado ali, sacou? Uhum. Acho que eu vou embora para os Estados Unidos, vou dar uma vida boa para minha família, e ali eu vou pilotar carros e ficar um tempo nisso, e não ficar... eu estava fugindo ali. Eu entendi que eu estava fugindo, mas ali eu estava decidindo para que lugar eu ia. Você está recomeçando? Decida para que lugar você vai. É para o mesmo lugar, mas está difícil, é o mesmo sonho, é o mesmo objetivo, é o mesmo motivo? Vai para outro caminho. Talvez você decidiu ser feliz, mas seu marido morreu. Vai por outro caminho, vai com outro cara. Talvez você decidiu enriquecer, mas sua empresa quebrou. Vai ter que ser com outra empresa. Se é para o mesmo lugar que você vai, é com outra empresa, é com outro sócio, talvez com outro nicho, talvez recomeçando de um outro tamanho, talvez você fosse de um tamanho, mas cara, o segredo é esteja com pessoas que acreditam, porque é impossível acreditar o tempo todo. E a hora que você duvidar, olha pro lado. A hora que você duvidar, você vai olhar pro lado, sua vida vai ser definida por quem tá do seu lado. E eu preciso agradecer vocês ao vivo, porque vocês foram significativos no meu recomeço, cara. Puta que pariu, obrigado. Vocês foram fodas. Vocês foram fodas. Você me mandou cada WhatsApp ali que, tipo assim, era papo de doido. Mas, tipo, caralho, mano. Quem olhar nossa conversa não vai entender nada, nada, né? Então, você olhar pro lado e falar assim, cara, não que eu não possa desistir. Eu podia desistir, podia fazer outra coisa. Mas se eu quiser continuar acreditando, tem gente que acredita em mim. Então, eu preciso agradecer vocês, preciso agradecer os anfitriões do GPS, porque eles fazem um trabalho incrível. Preciso agradecer os aliados, porque eles estão ali compartilhando, cara, os desafios, os problemas, as conquistas. Nós temos o Pense Comigo e o Celebre Comigo. Cara, vem cada Celebre Comigo. Você fala, putz, outro dia eu tava cansadão. E aí veio uma mulher e falou assim, eu sofro de bipolaridade há tanto tempo, tentei estabilizar com tudo... bipolaridade, ansiedade, mais não sei o que, um monte de coisa. E tem 3 meses que eu tô no GPS, tem 3 meses que eu estabilizei. E detalhe, depois que eu estabilizei a bipolaridade, nem eu tava acreditando no depoimento, essa mulher tá exagerando. Né? Depois que eu estabilizei a bipolaridade, eu decidi parar de fumar e tem 45 dias que eu não fumo. Cara, só quem entende como um bipolar funciona, uma pessoa que vivia chapada com remédios, aí depois você tira a única coisa estável na vida dela, que era o vício, você bagunça ela todinha e ela continua estável. Naquele dia eu fui embora e falei, tô pronto para mais um dia. Sacou? Então é se cercar de pessoas que acreditam, porque você se cercar de pessoas que duvidam e querer continuar acreditando não é coragem, é tortura. Palmas para o Beto Willer.